vamos pregar uma partida e vamos começar esta conversa sem ele, para ele aprender a estar aqui a horas. Já estamos aqui há algumas horas e, portanto, eu vou abster-me para já de fazer qualquer comentário e passar a palavra às pessoas que verdadeiramente importam neste processo. São as pessoas que estiveram envolvidas. E permitam-me que eu passe a primeira palavra à Aurora Gonçalves. Foi uma das mulheres que vocês viram no segundo documentário. Ela participou no projeto Inesquecível de Emília. Eu conheci-a há uns anos já, quando estava a comunicar no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Ela era a guardiã da biblioteca. Ela é uma grande leitora e aqui está ela agora para falar sobre essa experiência. Sobre a biblioteca, onde estava? É assim, tinha que Se falar um bocadinho mais alto. Tinha que ocupar o meu tempo enquanto estava lá dentro e então deram a oportunidade de trabalhar na biblioteca e eu dediquei-me à leitura, já que estava lá e tinha tempo para ler. Comecei a ler os livros que tinha lá na biblioteca e depois surgiu uma hipótese de participar no teatro e eu disse sim. Uma pequena inconfidência. Nas prateleiras da biblioteca da cadeia de Santa Cruz do Bispo há um livro que a Aurora escondia. Era um livro de poesia escrito por uma mulher que ela escondia assim na parte de trás e era um livro de emergência. Quando uma rapariga estava assim muito chateada, muito perturbada porque o namorado ou o marido tinha feito qualquer coisa, a Aurora ia buscar o livro miraculoso e oferecia à reclusa para ela ler e elas, o que é que faziam no livro? Elas tiravam poemas do livro. O livro é da autora Teresa Machado, é o Consensualidade. Toda a gente lia esse livro, porque é um livro que, pronto, tem muita poesia e as pessoas tiravam a poesia para depois mandar para os maridos, para os namorados. E era um livro, era muito lindo. Como foi esta passagem do gosto pelo livro para a experiência do teatro? É assim, eu nunca me imaginei a fazer teatro. Foi o primeiro teatro que eu fiz, nunca tinha feito nada semelhante na vida. E quando a doutora Diana me sugeriu, me propôs, eu no início hesitei um bocado, porque eu disse, eu nunca fiz teatro, não sei como é que me vou sair, mas é assim, não estou arrependida. Acho que ocupou-me, em vez de estar a pensar noutras coisas na altura, tinha o teatro, tinha algo onde eu me pudesse agarrar para ocupar o meu tempo e pronto, e acho que e foi o sucesso que está nisto. E fiquei, pronto, eu como as minhas colegas na altura. Mas o teatro servia só para ocupar o tempo ou acabou por ter uma função maior do que... Sim, acabou por ter uma função maior, tínhamos algo que estávamos dedicados àquele espaço, àquelas horas e também no estabelecimento nessa altura dispôs de meios, não é, para nós podermos tanto participar como termos aquele tempo para podermos ensaiar. E isso ajudou-nos imenso a nível de tanto pessoal como no sítio que estávamos lá. Ajudou-nos imenso para. Uma das coisas que se nota, que eu noto enquanto alguém que vai com alguma regularidade às prisões fazer reportagem, é que há alguma dificuldade de trabalhar em grupo. E o que eu percebo nos projetos é que ele também vos como que força a formar equipa, não é? A não estarem tão concentradas em cada uma em si própria, mas mais no grupo. Como é que foi esse processo? Sim, eu reconheço que o Hugo sofreu imenso nessa altura. Sofreu imenso. Porque nós além éramos 15 mulheres todas diferentes, não é? Cada uma com a sua personalidade, acredito que sim. Na altura mas nada que não se pudesse superar. Assim. Como se viu, nós éramos diferentes, mas unidas.
e conseguimos. No início foi um bocadinho assim, não foi? É complicado. Foi complicado. Mas conseguimos superar. Sim, sem dúvida. Não houve violência, tá? Não. Física não. Já voltamos à hora, mas vamos abrir um bocadinho isto. Temos aqui também connosco o chefe António Quadrado, que teve a oportunidade de participar no entrado do ponto de vista do guarda e não do recluso. Pode-nos contar um bocadinho também como é que viveu essa experiência? Olha, hoje revivi com muito agrado o entrado, porque foi um projeto imenso, enorme, com sucesso. Eu achei que foi um sucesso enorme. Tive pena de não acompanhar muito de perto as dezenas, talvez centenas de ensaios que houve, porque a minha vida também, pronto, enquanto chefe, tinha outras preocupações. No entanto, vi um grupo de pessoas, de homens, que em princípio, aliás, até por princípio, os reclusos são muito desconfiados de tudo que aparece, muito mais de quem está lá dentro já, não é? Porque de nós desconfiam sempre, da parte dos técnicos inicialmente também desconfiam sempre, e quem vem de fora inicialmente também acabam por ter ali alguma dificuldade, de princípio, aceitar o que quer que seja. No entanto, ao longo do tempo, e eu, se lerem, ou quem já leu o livro do Entrada, vê numa parte em que eu escrevi um bocadinho, que digo que até eu, na altura, pensei que aquilo ia ser, de facto, um fiasco, mas não foi. Foi, de facto, uma coisa nova, tanto como alguns reclusos, como vocês viram aqui na peça que foi apresentada, a satisfação, olhar para a cara daquela gente satisfeita, com uma alegria enorme, porque eles conseguiram fazer uma coisa que nem eles próprios, certamente, nem se calhar quem lá estava, o Hugo, a Maria João, com certeza na altura também tiveram alguma dificuldade em acreditar, porque trabalhar com reclusos também não é muito fácil. É porque depois as regras são regras muito um bocadinho apertadas, porque entrar na cadeia não é como entrar em um bar ou num sítio qualquer. Portanto, até porque para ir para a cadeia, mesmo as próprias pessoas que vão lá, também não estão habituadas a que deixem o telemóvel lá à porta, a que tinham que passar num porta. Só antecipar as minhas perguntas todas, eu ia pedir para explicar a questão da segurança nestes projetos é muito importante. Claro, sem dúvida que é muito importante, porque repare, foram 3 dias de espetáculo. Portanto, eu não digo que a segurança nos ensaios, que fosse preciso uma segurança grande, mas no dia dos espetáculos foi de facto necessário recorrer a algumas pessoas que estavam de folga, porque os que estavam de serviço não era suficiente. Mas então não submeteu nem o Hugo nem a Maria João àquelas revistas mais aprofundadas? De nudez, não. Estavam Para eles era como para os funcionários, passavam no porto, e eles já estavam habituados também. Acho que depois já era muito fácil eles entrarem lá. Depois até já eram, faz de contas que eram funcionários da casa. Portanto, mas nem sempre, quer dizer, nem sempre há a abertura necessária para este tipo de projetos. Eles sabem do que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer. Está ali uma técnica que acompanhou de perto também a doutora Ana Silva, que está ali, que acompanhou de perto também o entrado, e sabe perfeitamente que nem sempre é fácil, porque também às vezes as pessoas de topo também não aderem muito a isto. Eu sempre fui uma pessoa aberta, eles sabem. Embora o Simão não nos tenha assustado no início, Quadrado. Isso é só um. É verdade que há sempre ali alguma dificuldade. Aonde eu estiver, penso que abrirei sempre a porta, porque é uma mais-valia para o recluso. Viram ali que quando estavam lá nos ensaios, já nem pensavam que estavam dentro da cadeia, já estavam em todos os lados, menos na cadeia. E pareceu-me aquilo
acaba por dar ali algum ânimo que é muito importante para o cumprimento ou para o resto do cumprimento da pena e, sobretudo, para alguma autoestima que eles às vezes não têm. Eu reparei com muito agrado, porque eu de vez em quando eu vejo através das janelas, não preciso estar ali próximo deles. E no projeto Aquar, não sei se posso falar já nisto aqui também, no projeto Aquar, que a determinada altura eu mandei-os ir para o outro lado. Não nos queria ensaiar ali no parlatório, porque além de fazerem muito barulhinho, incomodar ali a parte administrativa, não. Ia de lá para baixo, ali junto a uma entrada de uma zona oficinal, vão ali para aquele local. E eu lá de cima estava a ver, o meu gabinete depois era virado para aquele espaço, para um espaço fora do que é habitual fazer este tipo de coisas. E aí sofri logo uma crítica. Porquê é que eu deixava ir para ali, os presos ensaiarem ali, porque aquilo era um problema para a segurança? Vamos lá ver. É evidente que dentro do parlatório é muito mais fácil o controle das pessoas. Mas para quem conhece, porque há aqui pessoas que, como estão a ouvir, conhecem bem ali o Valdo Sousa, não é? Sabem perfeitamente que aqui tem uma rede à volta, portanto as pessoas não vão saltar a rede, porque quem puser lá as mãos seguramente ficará sem elas. Mas nem toda a gente está aberta a este tipo de iniciativas. Infelizmente é assim. O que vocês viram aqui hoje nas cadeias, isto há uns tempos era impensável fazer-se uma coisa destas. Isto era uma coisa... nem os funcionários, nem alguns funcionários entravam dentro da cadeia, quanto mais agora entrarem pessoas de fora e, sobretudo, quando foi naqueles 3 espetáculos, entraram cerca de 600 pessoas. O livro fala em 500, mas já há cerca de 2 anos mandei fazer mesmo um levantamento exaustivo daquilo e passaram de 600. Sobre isso, sobre esse... Já lá vamos, calma. Queria voltar à Aurora. Aqui o João Quadrado falou na questão da autoestima. A Aurora sentiu alguma mudança a esse nível? Sem dúvida. Pode explicar um bocadinho isso? É assim, porque nós estarmos no sítio que estamos, pelo motivo que estamos, já é desagradável em si. E a nossa autoestima, sem dúvida, isso ficamos sem. Sabemos que estamos presos, não é? Ou em reclusão, não temos liberdade para, e isto dos ensaios e estar preocupados que amanhã temos um ensaio, a nossa autoestima, sem dúvida, muda na totalidade. Também porque sentem que estão a fazer Sentimos qualquer mais coisa. confiança em nós mesmos e tanta coisa. Tanta coisa que muda. E o facto de ter pessoas que vêm de fora, que estão convosco, que trazem outra... Ajuda imenso. Porque nós passamos, eu costumo dizer, 24 horas com os guardas que estão constantemente connosco. Vi pessoas de fora falarem connosco. É assim, a nossa autoestima que modifica. Aquele momento em que vocês vão para mais alto. Espetáculo. Quando nós soubemos, o teatro em si, pronto, quando foi a estreia em fevereiro, assim, o sucesso que teve naqueles 3 dias, foram 3 dias depois, nós ficámos, já nessa altura ficámos super contentes, foi o que eu disse, a nossa autoestima modificou. Agora, quando nós soubemos que íamos à Assembleia da República, é um sítio, por exemplo, que eu nunca lá estive, a não ser o teatro. Assim, eu pessoalmente acho que como pessoa mudei um bocadinho, fiquei, a minha autoestima mudou totalmente, comecei a ter mais confiança, se calhar, em mim mesmo, e muita coisa mudou, sei lá. O que acho que... Eu era muito envergonhada, e nem sei que estou aqui, eu era muito envergonhada, e assim, de repente, fazer parte de um teatro, ou dar uma entrevista, quer dizer, eu não me conheço,
não é? E isso em mim mudou muito, sim. Aurora acha que o teatro mudou qualquer coisa em si? Acha que o teatro que vocês levaram mudou qualquer coisa naquelas pessoas que estavam no Parlamento? E sem dúvida. Eu acho que sim. O que vocês levaram foram as vossas cartas, não é? As vossas palavras. Sim, nós as vimos nossas aqui. palavras. E eu acho que quem está do lado de fora não imagina o dia-a-dia que é lá dentro, não é? E o transmitir um teatro para fora, sendo numa cadeia, sendo connosco, não, acho que sem dúvida transmitiu que nós somos seres humanos, não é? E somos capazes de. E se calhar foi, mas sem dúvida que eu acho que mudou, sim. A nível da Assembleia, sim. Vamos deixar o falar um bocadinho, não é? Agora é a tua vez. Um bocadinho. O chefe da guarda aqui hoje sou eu. Eu estou emocionado hoje, portanto, Paulo. O que é que te leva a fazer este esforço? Porque há um esforço burocrático medonho que vocês tiveram de fazer para conseguir avançar com estes projetos. O que é que vos leva a dar este passo? A ti, enquanto diretor artístico, te leva a dar este passo? Bom, este caminho nas prisões começou, curiosamente, por um trabalho que eu fiz com os alunos meus da ESMAI em Custóias. Então começou esta relação com a prisão de Custóias e logo a seguir um diretor de um festival, do Festival Imaginários, perguntava-me, tínhamos feito um espetáculo no ano anterior, qual era a criação que eu propunha fazer, neste caso, em 2009. Né? Então, juntaram-se aí algumas vontades. E havia essa grande motivação para trabalhar na prisão, porque quando fui lá com os meus alunos pela primeira vez, senti uma adesão à proposta exatamente ao contrário daquilo que se costuma ouvir, não é? Que as pessoas não querem fazer nada, não se interessam por nada. Não... Bom, então, obviamente que achei que era muito mais interessante fazer uma coisa mais continuada e mais aprofundada, não é? E foi assim que começamos a trabalhar na lógica do entrave. Ninguém sabia o que é que ia ser este projeto, o entrave, não é? E eu costumo dizer que fazia teatro de uma forma antes do entrave e passei a fazer outra, e não tenho qualquer dúvida sobre isso. E passei a ter um respeito por este tipo de trabalho que na altura ingenuamente não tinha. Como assim? Não sabias onde é que te estavas a meter? Não, isso claramente que não é? Como ainda hoje, não sei muitas vezes em que é que eu estou a meter. Mas... Pensavas que era um teatro menor? E Não, ganhaste isso é respeito por ele? Não, acima de tudo o que me incomodou muito durante este processo foi a quantidade de dimensões e de variáveis que entram em jogo. Tu não podes ir para uma prisão trabalhar a achar que há maus e bons. E com uma ideia romântica de que ninguém fez nada para estar preso e depois cá ali uns cowboys aqueles clichês acerca das prisões, não é? Então, o que eu tentei fazer nós todos foi estar a trabalhar com um grupo de pessoas que, em vez de ser numa sala, numa escola ou num centro comunitário, não sei o que mais era, numa prisão. No início foi muito complicado porque pela primeira vez eu tive nos ensaios pessoas a assistir aos ensaios que eram os guardas, que é uma coisa que me irrita profundamente. Portanto, quem está a ensaiar, toda a gente faz o ensaio, não é? E eu ainda fiz assim alguns convites. Então havia uma espécie, e eu senti pela primeira vez que havia alguém, concretamente e simbolicamente, que estava no meio da comunicação que eu estava a tentar estabelecer com outras pessoas. E isso foi muito difícil, desligar esse botão, não é? Eras tão mais inibido do que os próprios reclusos e reclusas? Eventualmente. Eventualmente. E depois eu acho que foi uma construção. Foi uma construção que sempre quisemos que envolvesse toda a gente, independentemente de serem os técnicos, ou os guardas, ou os reclusos, que envolvessem os seres humanos que estavam ali e que queriam que aquilo acontecesse. E só por isso
é que foi possível fazer aquele projeto. E só por isso também é que ele foi tão especial. Portanto, aquele discurso de que isto faz muito bem aos reclusos, faz, porque tem a oportunidade de fazer uma coisa que eventualmente não teriam se não se fosse lá fazer esta proposta, como outras 1000 coisas que fazem na prisão, mas faz bem à nossa ideia de concretizar impossíveis, a nós todos, enquanto pessoas. E, portanto, de quem vai ver como público, de quem vai de quem vai fazer a entrevista, de quem vê lá na RTP aquilo a acontecer, porque isto tem eu acho que o universo das prisões tem um perigo enorme, assim, uma coisa, assim, uns fetiches à volta das prisões, que não é uma coisa muito invisível, é uma coisa também muito apetecível, e às vezes eu acho que nos esquecemos que há pessoas que estão ali a viver 24 sobre 24 horas, numa situação de privação de liberdade. E eu próprio senti esse mecanismo de defesa no início de isto não é bem uma prisão, não é? Sabes, tipo, de encontrares alguma forma de romantizar, entre aspas, aquilo, não é? Para conseguires continuar a mexer naquilo. Mas a ver muitos filmes americanos. Achas? Por acaso não. Anda a ver poucos filmes e a Explica lá o que é que queres dizer com a ideia romantizada. Pensei que era isso que estavas a dizer, que a ideia que nós, o cidadão comum mais tem de uma prisão é aquela que chega através da televisão, através das séries americanas, que tem a ver com a realidade prisional americana, que é um bocado diferente da nossa. Sim. Não é isso que tu querias dizer? Não sei se percebi. Não, quando estou a dizer uma ideia romantizada das prisões, aquilo é preto e branco, não é? Quando nós não conseguimos perceber porque não vivemos uma realidade, temos tendência a engavetar as coisas para podermos falar sobre aquilo, não é? E dar uma série de rolos. É um bocado isso. E tu tens que te despedir disso, senão não consegues fazer um trabalho. Há ali uma coisa que nos separa. E é uma coisa muito clara, que é, no final do ensaio, eu venho para casa, venho para o sofá e venho ver a novela da Globo se me apetecer. E há quem fique, não sei se muitas vezes é que também vem a novela do Globo, não é? Mas que não tem a opção de se vir embora, não é? E pronto. Mas eu acho que, acima de tudo, depois deste segundo projeto foi muito diferente, não é? O Na Santa Cruz do Bispo foi um projeto extremamente diferente e muito escaldado do que foi a ingenuidade do entrave. Tu disseste uma coisa fundamental, que a forma como tu fazes teatro mudou o entrave. O que é que mudou exatamente? Será que vais explicar? Naquilo que eu tinha dito primeiro, num cuidado enorme na exposição das pessoas. Agora eu sou muito paranoico com isso, da exposição das pessoas que estão a representar. Porque não é as histórias que estão ali na Inesquecível e no Entrado, não é a Aurora que fala da história dela, nem é... há sempre esse cuidado, não é? São outras pessoas que falam das histórias e as histórias são também transformadas, não é? Mas mesmo assim, há uma exposição incrível. Eu acho que por isso é que estes trabalhos foram tão especiais, porque toda a gente teve uma generosidade para estar ali, para se despir de uma forma absolutamente invulgar. Talvez porque também se está preso, imagino eu, não sei. Mas houve momentos de profunda intensidade naquilo que eventualmente é essencial na vida. E isso é um material muito precioso e demasiadamente frágil para nós depois fazermos um espetáculo com aquilo, só se entender. Então, o que mudou foi essencialmente essa paranoia levada ao extremo de será que as pessoas não estão a ser expostas em demasia? Será que elas querem dizer isto? Será que estão a dizer isto? Bom, tenho relaxado com isso porque as pessoas têm a sua própria voz nos processos e discutem tudo e dizem o que é que querem dizer, o que querem dizer e, portanto... Mas, acima de tudo, acho que foi isso que ficou e depois os vários patamares que depois estes projetos tocam, não é? O individual, o coletivo, depois o que é do ponto de vista da prisão, depois o que é que foi ir ao Parlamento, não é? E os reflexos que isso tem que ter, não é? Manuela,
A única vez que trabalhaste com reclusos foi no Inesquecível Emílio, certo? Sim, eu por acaso tinha tido já uma experiência interessante, foi a minha primeira experiência como júri no estabelecimento prisional de Custódias. Fui como Fabio e mais pessoas que não lembraram. E era o júri de um concurso de bandas prisionais, já há muitos anos. E houve duas coisas que me impressionaram muito nessa experiência. A primeira foi o facto de haver bandas, portanto, gente que, mesmo estando presa, inventava canções e ensaiava e fazia coisas, inclusive gravavam discos. Havia uma banda de uma cadeia mais perto do Alentejo, acho que tinham já lançado um álbum com uma capa muito engraçado. Tinha um autocarro assim no espaço sideral, divertido o design da capa. Mas pronto, isso deixou-me assim, foi uma coisa que me impressionou pela positiva, né? Perceber que apesar de tudo, apesar de estar numa situação de privação de liberdade, se consegue descobrir coisas para fazer, coisas bonitas e música e tudo. E a outra sensação que me impressionou muito nessa experiência foi a visita. Foi a primeira vez que visitei o estabelecimento prisional e foi essa constatação prática do que é uma cela, do que é essa necessidade de se deixar bem quando se entra naquele estabelecimento, essa coisa de se perceber que a ideia de que há pessoas que estão presas é mesmo uma realidade, não é uma coisa que a gente ouve falar, nas notícias e tal, mas depois perceber que é uma coisa que existe na prática, que é uma hora em que as pessoas são confinadas a um espaço e deixam o espaço, e isso foi uma coisa violenta para mim de constatar. Depois, passados muitos anos, tive este desafio de trabalhar no Inesquecível Emílio, foi uma experiência maravilhosa, muito intensa, de grande aprendizagem, a vários níveis. Aprendi coisas sobre teatro, sobre estar em cena, sobre mim própria, sobre os outros, sobre as outras, porque era um espetáculo muito no feminino também, isso tornou também uma experiência mais especial, acho eu. E houve também muitas coisas que eu gostei no processo todo, mas as que me marcaram mais foi ter conhecido as mulheres que conheci, e esse conhecimento ter passado por saber o nome delas, mas não saber o fim delas. Pois isso é uma coisa que eu ia perguntar. Vocês não perguntaram a cada mulher porque é que estava presa? Não interessa nem a gente faz um trabalho qualquer, está a construir um espetáculo, também não vai questionar as pessoas sobre o recurso pessoal, né? A vida é de cada um. E era muito importante, foi muito importante para mim, pelo menos, perceber essa escolha no processo de trabalho. De que não era por se ter um voto de um crime ou de uma pena que se ia condicionar necessariamente o entendimento e o conhecimento daquela pessoa com quem ias trabalhar. Era muito mais importante, sim, saber o nome dela, perceber a personalidade das pessoas que estavam ali, perceber pelas pequenas coisas que se partilhavam, que se deixavam, que se escolhiam, que não se escolhia fazer, de que é que essa pessoa era feita, o que é que mexia com ela, quais eram mais a sua densidade afetiva do que propriamente o que é que a vida lhe trouxe de azar ou de sorte, e de rótulo criminal nas costas. E isso pareceu-me ser uma escolha bastante inteligente e importante para que aquilo que se construísse ali fosse um espetáculo que toda a gente que fosse ver entendesse, porque não passava por essa pontada de dedo, que já chega. Mas de qualquer forma, estás num contexto, é a tua primeira experiência num contexto do estabelecimento prisional do Porto, Custódias, que é uma prisão muitos presos preventivos e sobrelotada e muito tensa, para uma prisão que é quase um colégio
Sentiste muito essa Sim, diferença da cadeia dos homens para a cadeia das mulheres? Passámos muitos anos, desde essa minha visita ao estabelecimento de Custóias, o trabalho que fiz lá, e realmente achei que as coisas estavam melhores, que o espaço não tinha aquela coisa cinzenta e... Custóias continua a ter, não é? Depois estão lá a querer dizer. Não sei que eu agora não estou lá, mas... Vocês não entraram. Não, mas está muito diferente. E agora, nós, depois do tempo que estivemos lá, estávamos numa sala maior, com um palco, não se sentia esse peso, mas a visita, o estabelecimento é que fez a imagem difícil. Mas lá em Santa Cruz do Bispo já é um espaço mais simpático, também é por cima, as zonas que eu conheci e por onde passei eram zonas comuns, a sala onde ensaiávamos que era bastante luminosa, tinha muita luz de sol a entrar quando havia sol. Por isso era um espaço bastante mais simpático do que a memória que eu tinha do outro estabelecimento profissional conhecido. Se calhar voltamos aqui ao chefe, já represento a ti, que é o chefe Quadrado, para explicar, se calhar há aqui pessoas que nunca entraram numa cadeia, explicar a diferença de contextos. Bem, estamos a falar de duas casas completamente diferentes. Estamos a falar de uma casa que foi aberta há, sei lá, 10 anos. Santa Cruz? Santa Cruz, 10, 11 anos. E estamos a falar numa casa que foi aberta aí há 50 anos. Se calhar nem não tantos, mas anda por aí. É verdade que Santa Cruz do Bispo está feito com mármore italiano e Custóias está feita em betão. A diferença é esta. Portanto, é verdade que uma coisa não tem nada a ver com outra. É ver a administração, por exemplo, de Santa Cruz do Bispo, não é? E é ver a administração de Custóias, que são umas paredes ali ao alto, tal como a outra, não é? Mas as outras em mármore. Pronto, aquilo é um aspecto que aquilo parece um verdadeiro hotel. Não é? Portanto, digamos assim, porque se não tivesse o nome de cadeia, também passava por um grande hotel. É verdade que as condições são diferentes. É verdade que quem vai a uma e quem vai a outra nota uma diferença como da água para o vinho, também a realidade são completamente diferentes. A realidade prisional feminina também é muito exatamente diferente da realidade prisional. É completamente diferente, não é? Eu gosto de trabalhar mais com ela, sinceramente, eu gosto de trabalhar mais com ela. Com mulheres trabalhei durante alguns anos, porque Custóias tinha uma secção feminina, sim, mais pequenina, não é? Mas eu nunca gostei de trabalhar com mulheres. Mas isso é por causa da tensão pré-menstrual ou... Não, de maneira nenhuma. Não, são mais difíceis de... Não estou a falar até mesmo na parte das guardas femininas. Portanto, tenho alguma dificuldade em trabalhar assim com as mulheres, porque são muito mais complicadas. Eu vou-te dar só aqui um exemplo porque houve um ano em que, ao abrigo da lei dos cônjuges, as guardas podem pedir uma alteração de férias, não é? Porque os maridos eram ou guardas ou funcionários públicos. A lei permite que, portanto, que eu lhe arranje um período para gozarem na mesma altura. E normalmente escolhem o mês de julho, agosto ou setembro, são os meses mais quentes, não é? E então, lá apareceram 3 pedidos, ou 4, já não me recordo, e pronto, ao abrigo da lei, concedi-lhe os dias, porque a lei assim... No dia seguinte, tinha das guardas todas que também queriam, porque também tinham as outras. Portanto, aquilo é completamente... pronto, aquilo para mim não dava, porque as pessoas têm que perceber o que é assim. Temos que cumprir. Tinha alguma dificuldade em aceitar aquilo, porque elas tinham por obrigação de saber que elas tinham sido autorizadas porque a lei assim o prevê, não é? Mas do ponto de vista da gestão, da ação, estamos a falar dos reclusos, há mais tensão, mais cenas de violência nas cadeias masculinas do que nas femininas? Sim, acho que sim, nunca estive em nenhuma assim, pronto, do tamanho de Santa Cruz ou de Tigres, mas penso que sim, que nas cadeias masculinas há mais tensão do que nas femininas. Como é que... Vamos ao bem aqui.
E o Abel já se vai embora, tchau. A Tânia faz parte da Câmara. Sim, ela agora está a trabalhar no Equar, neste último projeto. Quer partilhar algo da sua experiência connosco? Foi uma experiência boa para mim não, para nós. Ao princípio fizemos ali a Vida Negra 1, aqui eu fui a principal, uma das. Mas tenho a agradecer e espero que deixem estes projetos continuarem conforme me ajudou a mim, da maneira que eu era e da maneira que eu estou hoje. Deixar ajudar as pessoas que estão lá dentro e é o que eu tenho tentado fazer, junto com eles, entrar lá dentro e mostrar que cá fora ainda existem pessoas que acreditam em nós, estamos lá dentro. O que é que pode concretizar? O que é que o projeto fez conhecido? O que é que quer dizer com isso? Me ensinou? Sim. Primeiro ajudou-me a conhecer a mim própria, que eu estava com dificuldades lá dentro em aceitar que estava presa. Não aceitava, não é? E os exercícios que eles fazem de aquecimento, de concentração, isso tudo ajudou-me a eu conhecer, para depois conseguir conhecer o próximo, porque eu não dava bem com muita gente, não é? Agora já é testemunha. Era um bocado complicado. Então eu conhecer-me a mim para depois conseguir ligar com outras pessoas. Funcionou, pode não funcionar em todos os casos, comigo funcionou com algumas que estavam no grupo e espero que tenha funcionado com os meus colegas que eu ajudei e com o resto dos colegas, das outras cadeiras. Passou a fazer parte da PEL? E eu, sim. Penso que sim. Então tem participado noutros projetos, era isso que esse lado também queria que explicasse. Fui tutora em Agora Santa não. Cruz de Fundinho. Ou seja, neste terceiro projeto, nas prisões, o Equar, a Tânia, o Abel e a Margarida fizeram parte da equipa que Já trabalhou estão cá nestes 4 fora e que estabelecimentos. foram- Exatamente. Ok. Isto é uma figura de espécie de mediador? Bom, eles faziam sempre dupla com o artista que estava a trabalhar e, portanto, preparavam as coisas com o artista, estavam no ensaio e portanto, têm um conhecimento daquele contexto que a equipa artística não tem e nunca terá. E, portanto, acho que isso é óbvio. E, portanto, é uma dupla que nós gostaríamos que fosse imbatível. E que tem funcionado muito bem, não é? Alguém aqui que tenha ido ver algum destes espetáculos? Paula, podes, enquanto espectadora, dar-nos a tua opinião? Tu viste qual? O Inesquecível O Emília? Inesquecível Emília. A minha opinião, assim, a primeira coisa que foi extraordinariamente forte, não é? Do ponto de vista emocional, foi fortíssimo. Eu tinha estado, ainda estava, a fazer lá um trabalho de investigação sobre como é, que era a leitura dentro da prisão e conhecia, portanto, já algumas destas mulheres de contacto através da biblioteca. E vê-las ali debaixo dos holofotes era outra coisa, elas estavam desandachadas, não é? Eram outras pessoas, ou que se calhar em parte se esperava precisamente o assumir do papel de atrizes que assumiam. Mas eu tenho a impressão que elas naquela noite não devem ter precisado dos comprimidos habituais para dormir, que me parecia que se calhar estava ali um bocadinho. A Aurora nunca tomou. Tomei para dormir. Mas havia muito, não é? Havia. Havia muito. Eu lembro-me que, por exemplo, a propósito da leitura, das coisas mais interessantes que as mulheres me diziam, e era que tinham encontrado nos livros modos e oportunidades de vida que não faziam a mínima ideia que existiam. E que foi através da leitura que chegaram a essas hipóteses. Chegavam a dizer coisas, depois de conjecturas, como todos nós fazemos, não é? Do tipo, se eu soubesse que havia esta oportunidade, será que eu tinha ido por aquele caminho? Será que a minha vida era aquilo que eu tinha hoje? E também falavam muitas vezes realmente na leitura. Pronto, estamos aí, não é? As artes e a literatura, de que forma é que podem modificar a vida das pessoas. E ali o que era muito óbvio
é que se está a validar, é conhecido, não é? A sociografia das populações prisionais, de uma forma geral, são pessoas das chamadas classes baixas, portanto, a gente das classes trabalhadoras, fundamentalmente. Santa Cruz do Bispo tinha, por exemplo, uma enorme sobre-representação de ciganas, havia imensas mulheres ciganas, e o que se percebia é que estava perante pessoas que não tinham tido grandes oportunidades na vida cá fora. E era assim tanto que elas muitas vezes até achavam que estar presas não era assim tão mal. Porque tinham, isto parece perverso, dito desta forma, mas isto não sou eu que o digo, eram elas que o diziam. E era fácil de compreender. Porque, por exemplo, tinham passado a ter acesso à saúde oral. Cá fora, no sistema público, não existe. Porque, por exemplo, era a primeira vez que tinham entrado numa biblioteca ou tinham começado a ler pela primeira vez. E ir à escola. Alfabetização lá dentro. Portanto, sim. Portanto, este conjunto de oportunidades, do meu ponto de vista, não é propriamente um louvor ao sistema prisional, é, sim, uma marca de comparação muito forte que se passa cá fora. Ou, por exemplo, que não eram batidas todos os dias pelos companheiros ou pelos maridos, porque estavam presos ali, estavam seguras. Isto existe. Né? E viver com isto era. Eu também dormi bem na noite em que fui ter essa peça de teatro, mas não necessariamente. É duro conviver com estas realidades. Mesmo estando lá dentro, mesmo tendo privilégio, como uma mulher também me disse uma frase lindíssima: o meu problema aqui é que eu não posso fechar a porta. E nós chegamos a casa e fechamos a porta. Obrigada, Paula. Maria João, o que é que te apraz dizer sobre estas experiências fantásticas? Eu já fico muito orgulhosa do percurso que fizemos, porque quando estamos a ver ali no comentário do Inesquecível Emília e no nosso encontro com os representantes dos grupos parlamentares, que também foi uma exigência nossa, também uma vontade, foi uma exigência que nos foi uma vontade em que, de facto, a vontade de ir apresentar o espetáculo, não sei se eu falava disso que estava... Não. Ou seja, a vontade, nós recebemos um convite por parte da Presidente da Assembleia da República para apresentarmos o espetáculo na Assembleia. E bem, na altura eu e o Hugo conversamos, achávamos que era mentira, que estavam a gozar connosco. Depois pensamos bastante bem em tudo o que isso representaria também e devolvemos a questão às participantes. Vocês querem apresentar o espetáculo? Se calhar fôssemos nós a decidir, se calhar não iríamos, não sei, mas decidimos que fosse o grupo a pronunciar-se, se elas quiseram ir, e então nós achamos que pelo menos deveríamos aproveitar esse momento para apresentar não só o projeto, o trabalho da pele em contexto prisional, mas apresentar o trabalho da pele de uma forma geral, obviamente focar na questão do trabalho nas prisões e tentar criar aqui pontes que de alguma forma permitissem a continuidade e a sustentabilidade. Fico muito orgulhosa por perceber que este projeto Ecoar de facto é muito coerente com esse momento em que apresentávamos também esta nossa vontade de continuidade, que pega no Abel, na Tânia, na Margarida. A Margarida não participou diretamente connosco em experiências dentro das prisões, mas conhecemos-la cá fora, mas que também partilha esse passado, que agora façam parte de uma equipa, de um projeto, que sejam pagos pelo trabalho que estão a fazer, e isso é extraordinário e, de facto, acho que isso expressa a coerência do nosso trabalho, pelo menos aquilo com que nos debatemos. Nós convidamos para o dia 2 também os representantes dos grupos parlamentares com quem reunimos, e também me sinto muito contente por termos aqui a Diana, representante do grupo parlamentar do Partido Comunista, que acedeu ao nosso convite. A deputada Catarina Martins também acedeu, mas à última hora teve de desmarcar, porque de facto acreditamos que o nosso trabalho por si não faz qualquer milagre e de facto tem de ser uma conjugação aqui de
das diferentes partes interessadas, e acho que aqui a PEL tem tido um papel muito interessante, porque acho que temos conseguido convocar para este diálogo as diferentes partes interessadas e na verdade aquilo que nós pretendemos é que com isto de facto existam transformações reais e concretas e que isto de facto se possa materializar numa melhoria das condições de vida destas pessoas e nomeadamente quando falamos da população reclusa no seu processo de reinserção e de inclusão. Vocês, ao longo destes anos, foram amealhando, entre aspas, pessoas para os vossos projetos. Uma delas foi o Paulo Pimenta, que começa por ver o projeto de fora, como jornalista, e que agora já faz parte. Não sei se, Paulo, podias partilhar um bocadinho connosco como é que foi para ti passar de um espectador, de alguém que está de fora e que vai lá enquanto fotojornalista fazer um trabalho para o jornal e agora já fazes parte do projeto, tens este maravilhoso trabalho aqui que nós todos podemos apreciar. Bom, a minha experiência, pronto, é aquela que a maior parte das pessoas sabem. Eu também interesso-me por este tipo de trabalhos e na altura, quando comecei a acompanhar mais o Grupo PEL do lado do jornal, sempre me interessou estar perto com estas pessoas. De facto, são estas pessoas que também me fazem acreditar, tanto seja na área de fotojornalismo ou no jornalismo, ou como pessoa, ou como fotógrafo, que é através destes projetos que também vou aprendendo cada vez mais que é estar aqui nestes cenários, não é? E estar com eles a partilhar, e estar com eles a desenvolver, e estar com eles a aprender. E isso para mim tem sido fantástico. Esta experiência que tenho tido com estas pessoas fantásticas, são mesmo fantásticas para mim, que também me vão dando a oportunidade e fazem-me acreditar também que posso estar a aprender muito com eles. Pronto. E esta experiência, principalmente esta última experiência que eu tive durante estes largos meses, é que tive mais uma oportunidade do outro lado do mundo, poder aprender com eles do nada e através da arte, da dança, do teatro, do circo, da música e deles próprios vir cá para fora, para este lado, e mostrar que de facto é possível do nada construir muita coisa e da coisa mais pequena, daquilo que nós nunca pensámos que conseguimos conseguir e passar cá para fora e estar também ao mesmo tempo lá dentro com essas pessoas e fazer acreditar que vale a pena apostar nestas coisas. Pronto, isto é assim uma coisa, para mim é mais fácil através da fotografia falar. Eu fico sempre em pânico e é uma confusão para mim estar a falar. Mas mesmo assim, só para terminar, pronto, é mais uma vez isso, é esta força, esta energia que estas pessoas fazem e que dão e que vale a pena mesmo. Estamos aqui todos, ainda agora estamos a falar da experiência. Pronto, é isso. Continuando fechada, eu queria que tu focasses, se calhar, porque estas pessoas têm mais que fazer que é começar praticamente nada. Nos dois projetos que temos aqui, vocês chegam aos dois estabelecimentos prisionais sem um texto. Vocês constroem um mundo de raiz com as pessoas com quem estão a trabalhar. Eu gostava de falar disto do ponto de vista criativo e gostava de falar disso do ponto de vista efetivo de financiamento, porque agora é muito fácil ver um logotipo do Gulbenkian e toda a gente acha que a PEL anda a nadar em dinheiro e essas coisas têm que ser ditas claramente. Porque houve todo um caminho, houve todo um processo e mesmo assim não anda a nadar em dinheiro para trabalhar com 160 reclusos em 4 estabelecimentos prisionais.
Portanto, eu nessas coisas gosto de ser muito claro, como gosto que sejam claros comigo, né? E começando pelo processo criativo, ele começa do zero. Quando vou trabalhar com um grupo, seja ele qual for, em qualquer lugar que for, eu parto sempre do pressuposto que nós vamos juntos encontrar alguma coisa para dizer do ponto de vista artístico. E por isso é que eu acho que a criação artística é um lugar de estranhamento relevante, principalmente para pessoas que têm necessidade na vida de dizer coisas. Há pessoas que não têm muita necessidade de dizer coisas na vida, ou então encontram maneiras estáveis, adaptadas de dizer as coisas na vida. Muitas vezes até repetem as coisas, não é? E há pessoas que, pelo seu percurso, pela sua personalidade, por uma coisa de fatores, têm necessidade de dizer coisas. E esse dizer coisas e encontrarmos uma maneira poética de as dizer, não interessa fazer espetáculos de teatro a reproduzir o que a prisão já é. Não é? Interessa nós trabalharmos na dimensão da utopia, nessa dimensão do encantatório, se quisermos, e perceber que durante aqueles ensaios e durante aquele espetáculo nós conseguimos construir uma realidade que até aí nós achávamos que era impossível. E é isso que é inspirador para os outros contextos da nossa vida. Quando imagino eu quando saímos da prisão, ou quando eu vou trabalhar para outro lugar, ou quando o chefe depois tem lá aqueles problemas que se levantam e os tem que resolver. Se nós fazemos um trabalho de criação absolutamente subalterno ao real, então mais vale estarmos quietos. Como costuma dizer, mais vale estarmos quietos, não, vale a pena na mesma, mas fica por se cumprir o verdadeiro potencial das coisas. E quanto a isso, eu acho que é importante termos muito claro que a criação artística não vai resolver os problemas das prisões, não vai resolver os problemas educativos que as prisões têm, não vai resolver os problemas da justiça, não vai resolver os problemas da saúde. Aliás, como também ninguém pede à justiça e à saúde para virem resolver problemas da cultura, não é? E acho muito bem. Agora, acho que há um cruzamento e acho que temos dado passos muito relevantes desse ponto de vista. Nós tivemos uma revolução, tivemos experiências incríveis desse cruzamento setorial que se perdeu completamente com a nossa entrada na União Europeia, ficou cada um dentro da sua, e acho que está a haver um movimento muito interessante de podermos voltar a cruzar isso. E por isso é que eu acho que a ida à Assembleia da República, e já agora deixem-me dizer que é sempre muito importante, não sei o quê, vocês são os facciosos, não está ali o PSD nem o PP a falar no filme. Bom, não há qualquer questão relativamente a isso. Os deputados foram convidados, estiveram lá, saíram, entraram. A Assembleia é do PSD. A Presidente da Assembleia. Exatamente, só para deixar claro, só para que fique claro, só para clarificar que não houve nenhuma censura aos outros deputados que eventualmente estariam lá. Fechar parênteses, para dizer que este trabalho, do ponto de vista mais macro, é um trabalho que é necessário ser feito. Ou seja, este tipo de projetos têm que ter reflexos na definição de políticas públicas, porque senão eles não têm a força, não só pela questão da sua continuidade, mas também porque podem ir mais além, porque é possível ir mais além. Okay? E desse ponto de vista, nós insistimos nessa dimensão. Há muita gente que diz, faz mas ela aos teatros e deixem-se lá dessas coisas, vão agora falar com... Não, é para falar. Ou isto é uma democracia ou não é, e para todos os efeitos parece que ainda é. Portanto, desse ponto de vista, estes resultados, estes reflexos, estas diferenças que acontecem em cada um de nós e que acontecem nas estruturas que participam nestes projetos, têm que ser refletidos noutras dimensões também. E têm que levar, pelo menos têm que levar isso, para que se criem outro tipo de condições. Porque, obviamente, nós não podemos continuar, nós não podemos fazer o trabalho da mesma maneira que o fizemos com o entrave. Porque isso seria uma falta de respeito por toda a gente que está envolvida nesse projeto. Tem que haver outro tipo de condições para fazer o trabalho, não é? Para que ele seja melhor. Evoluiu-se muito, imenso. Fez-se um caminho, porreiro. Okay? Mas o que é que o Estado tem a dizer sobre isto tudo? Tem a dizer nada? As ONGs que se virem e arranjem financiamento? Então, qual a resposta? E eu acho que o Estado tem. Eu acho que o Estado tem alguma coisa a dizer sobre isso.
Mas podemos ouvir ali uma representante do grupo parlamentar. Infelizmente está connosco. Eu não ia intervir, até porque não estive presente na primeira parte do projeto, mas eu gostaria só de dizer aqui 2 ou 3 coisas. É primeiro reconhecer, e permitam-me aqui partilhar uma experiência pessoal. Eu sou da área da psicologia e o meu estágio académico foi feito no estabelecimento prisional do Porto. Por isso a questão do contexto prisional não é para mim estranha e é uma coisa que me é muito próxima por todas as experiências também individuais que tive durante o meu estágio académico neste contexto, que nos enriquecem enquanto pessoas e que são incontornáveis até depois no percurso de vida que fazemos. Mas queria dizer que estes trabalhos e estes projetos que são feitos em contexto prisional ou em qualquer outro tipo de contexto com grupos em risco ou em exclusão têm uma importância que acaba por não ser traduzida naquilo que a maioria das pessoas analisa. Não é traduzida nos números, não é traduzida nos lucros, não é traduzida em nada disso, porque o que se traduz é no ganho individual de quem está envolvido no projeto e da comunidade da comunidade que está à volta do desenvolvimento deste tipo de projetos. Foi aqui dita uma coisa pelo Hugo, que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, antes de mais também agradecer o convite para cá estar, mas que nós não podemos deixar de subscrever que tem a ver com a responsabilidade do Estado num conjunto de matérias de áreas sociais, em que o Estado não se pode demitir do seu papel. As associações têm, como é óbvio, um papel importante a desempenhar na construção de projetos e na intervenção social que fazem, mas o Estado não pode demitir-se daquilo que é o seu papel do acompanhamento, da intervenção, de garantir depois que estão asseguradas um conjunto de condições para que essa intervenção seja feita. E isso para nós é inquestionável. E naturalmente, até de intervenções passadas que o PCP apresentou na Assembleia da República, matérias sobre a responsabilidade social do Estado em várias áreas diferentes, na área da exclusão social, bastantes iniciativas que apresentamos. A realidade política que nós temos tido tem sido muito desfavorável a valorizar as políticas sociais, porque a valorização que tem sido feita nos últimos anos tem sido a valorização do dinheiro para a banca e do dinheiro para os grandes grupos económicos. Esperemos que, com uma nova correlação de forças que existe, que seja possível, de facto, estabelecer outras prioridades. Mas eu queria deixar aqui uma outra coisa, porque também foi aqui referido pela Maria João. É, de facto, também a força reivindicativa, vamos colocar assim, que vocês que estão envolvidos nestes projetos, vocês e outros nestes projetos e noutros projetos, a força reivindicativa que é indispensável para que depois muitas coisas funcionem. Por isso, a vossa ida à Assembleia da República, que teve a presença na altura de João Oliveira, penso eu, e de Jorge Machado, que também foi assistir à peça. Portanto, o João Oliveira não teve possibilidade de cá estar e o Jorge também não, mas a vossa ida à Assembleia da República e a exposição dos vossos problemas é algo que depois, deixem-me também que vos diga, não pode parar por aqui. Ou seja, que vocês que estão neste projeto da PEL, ou noutros projetos, no projeto do Equar, ou noutros projetos que venham a ser construídos, que também não se deixem ficar de alguma forma e que reivindiquem de facto aquela que deve ser o caminho a ser traçado para que vocês também consigam fazer esta intervenção. É uma intervenção que eu acho que tem um papel importantíssimo nestes contextos e noutros e que levo daqui também, de um ponto de vista daquilo que é o vosso contributo, da construção de um projeto, levo daqui um contributo importante para aquela também é a reflexão do meu partido sobre esta matéria, porque a reflexão que este partido faz, nós temos naturalmente ideias e caminhos que definimos, que devem ser seguidos, mas os contributos que nos chegam das realidades concretas não podem ser de todo nem desprezados, nem diminuídos, porque é a partir dessas realidades concretas que nós depois também podemos construir a nossa reflexão. E por isso, as dificuldades que vocês sentirem, há bocado estava-se a falar da questão de financiamento, que eu imagino a estrada tortuosa que deve ter sido conseguir o financiamento e depois de conseguir o financiamento no papel, consegui-lo na prática, imagino a estrada tortuosa que deve ter sido, mas que basicamente que não desistam dessa reivindicação, que para nós é importante
e que essas dificuldades que vocês aqui apresentam, bem como a possibilidade de concretizar este projeto que vocês concretizaram hoje, que é para nós também, para o PCP, um contributo para aquela que é a nossa reflexão sobre esta área, que pese, embora haja muitas reflexões sobre as áreas sociais são todas elas muito diferenciadas. E às vezes importa que reflexões mais específicas sejam aprofundadas para que, de facto, consigamos ter propostas adequadas à realidade que existe e para que não se façam propostas completamente ao lado que depois não respondem em nada àquelas que são as necessidades das pessoas. Paulo, não está resolvido. Há mais alguém que queira fazer algum comentário? Posso perguntar ao marido da Aurora se foi do espetáculo? Então, gostei imenso. Falamos aqui dos ganhos pessoais Foi. lá também é Gostei interessante. imenso disto. E também achei bem irem à Assembleia da República e acho que as pessoas devem ver as coisas. Mas como é que foi? E não desisto. Preparou-se, vestiu uma roupa especial, tem a Aurora a representar? Foi mesmo esta. Está muito bem. Obrigado. Não, foi bom. Foi bom e acho que tem a ver este tipo de coisas. Faz jeito para pessoas que lá estão lá dentro. Mesmo para tudo. E elas mudam mesmo em grupo, ajudam-se mutuamente e já vão para dentro com outras ideias que não tinham. Isto é muito bom. Eu disse alguma coisa do espetáculo. Foi bonito. Foi bonito. Foi bonito. Hugo, queres fechar aqui? Bom, dizer que é mesmo isso, não é? A PAL neste momento não tem qualquer tipo de apoio. Nós nunca tivemos uma postura de queixume. Aliás, isso sempre nos irritou muito, não é? Portanto, aquela boca de um certo senhor que nós queixávamos muito, não nos coube a carapuça, não é? Mas, efetivamente, sempre, até nos arrepiava um bocado. Não, é preciso fazer, é preciso ação, não é? Bom, mas chega a um ponto que é realmente complexo. E eu acho que se tem que repensar, nomeadamente, nós temos tido apoios da área social e da área cultural. Acho que a área cultural precisa de pensar, com o grande boom dos projetos que envolvem as comunidades, que tem um lado muito positivo, mas também tem um lado muito perverso, de justificar apenas pelo envolvimento comunitário o investimento na cultura, e isso parece-me grave e tem que ser abordado claramente. Ou seja, não se pode um artista que faz um monólogo sobre o seu umbigo tem a legitimidade de criar como tem um projeto comunitário que envolve uma comunidade, e isso tem que ser claro. Não podemos misturar as coisas e justificar de alguma forma o desinvestimento na cultura com isso. E portanto eu acho que é necessário pensar seriamente em financiamentos concretos e específicos para projetos artísticos comunitários que têm características próprias e para que não sejam pervertidas, tenha que ser claramente definidos. E a mesma coisa na área social, não é? Portanto, os financiamentos na área social têm também tido uma tendência para manipular as linguagens artísticas no sentido de servir um resultado determinado. E acho que é momento de encontrar um equilíbrio com a experiência que há bastante, e Portugal é um caso muito interessante do ponto de vista da Europa neste tipo de projetos. Nós somos curiosamente muito próximos do que se faz na América Latina, até pela vivência comunitária, e muito mais distantes, nomeadamente até dos nossos vizinhos espanhóis e italianos. E portanto estamos aqui numa posição privilegiada para poder tomar algumas decisões. E acho que também vivemos um momento político interessante para que isso possa acontecer. Convém dizer que, por exemplo, Buenos Aires tem uma lei que define o financiamento exclusivamente de grupos de teatro comunitário, que obviamente têm que funcionam de uma maneira completamente diferente do que funciona um grupo de teatro. E, portanto, o que nós fazemos aqui é, mesmo a PEL teve que fazer um esforço, quando teve financiamento, que agora já não tem, para se adaptar a uma lógica de um grupo de teatro profissional que não é um grupo que trabalha com o envolvimento comunitário. Não é? Teve que encaixar ali coisas que não faz sentido. Não é? E, portanto, esse é um exemplo. No Brasil existem políticas interessantíssimas a esse nível. O Estado de São Paulo tem um programa que se chama Programa Vocacional e que abre
450 artistas, obviamente tem a ver com a escala, não é? Mas 450 artistas trabalham com pessoas numa abordagem meramente de elas experimentarem a dimensão estética da sua vida de uma forma mais aprofundada, não é? Portanto, eu gostaria que a nossa discussão passasse para aí e não ficássemos só por ir ao Parlamento porque é giro, ou dar umas entrevistas porque é giro, porque isso nós já sabemos e já sentimos na pele todos. É por isso que estamos aqui a apanhar este frio um domingo à tarde. É por isso que acreditamos nestas coisas. Acho que é isso. Muito obrigada pela vossa presença. Quem ainda não viu, que aproveite para ver a magnífica exposição do Paulo Henrique.